Queridos irmãos, queridas irmãs, então, Livro dos Mestres, esse vídeo é de número 738, capítulo 23, Livro dos Médios, da obsessão. Aí você pode me dizer assim, mas Vó Leontina não ia gravar hoje felicidade, aceitação, suicídio e depressão? Sim, ela ia gravar hoje, ia começar, na verdade ia começar no dia de ontem. Mas você sabe, né? Na vida da gente existe algumas intempéries. Então, nós temos que, eu costumo dizer a alguns amigos, que todo dia nós lutamos com um leão. Não adianta a pessoa querer lutar todos os dias com o mesmo leão, que não dá certo. O processo evolutivo existe no fato da pessoa lutar todos os dias com um leão diferente. Mas, vó, percebendo assim um certo desgaste físico meu, ela me pediu: você, meu filho, vamos deixar provavelmente para a próxima semana. Então, pode dar sequência no Livro dos Médios. Então, nós temos que obedecer, né? Então, no capítulo 23 do Livro dos Médios, se você busca o Livro dos Médios no capítulo 23, você vai deparar-se com o tema da obsessão. Aí buscando-se o que significa obsessão. A obsessão significa o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas e é praticado por espíritos inferiores e também espíritos encarnados, almas encarnadas. Já já nós vamos explicar. Então, esse princípio aqui nós temos que conversar mesmo, porque é praticado por espíritos inferiores e também, né, almas encarnadas. Nós vamos explicar esse negócio de almas encarnadas. Então você sabe que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Só que Allan Kardec, ele sabendo que existe um número inimaginável de obsessão, ele apenas resumiu um número inimaginável em obsessão simples, fascinação e subjugação. Ei, gente, estas três questões, obsessão simples e fascinação e subjugação, olha, não é brincadeira. Se as pessoas tivessem noção o que significa obsessão simples, fascinação e subjugação, o quanto o processo é ardiloso, é minucioso, é imperceptível,
né? Então, Kardec também continua. Causas de obsessão, porque existe uma causa para o que nós classificamos como obsessão simples, fascinação e subjugação. E também meios de a combater. Meios de combater a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Né? Por que Kardec aqui deixou esse tema, causas de obsessão? Porque nós vemos muitas pessoas que, por falta de conhecimento, chega à casa espírita e logo alguém aproxima-se dele e diz assim: nossa, mas você está com um obsessor terrível de obsidiana. Que certeza a pessoa tem para dizer isso? Ninguém tem bola de cristal. Ninguém. E outra, os bons espíritos que têm conhecimento, eles tratam estas questões com muito respeito. Porque esta questão, obsessão, ela é séria por demais. Então eu posso dizer a você que, por falta de conhecimento, principalmente 97% dos espíritas que são considerados pseudos espíritas, por não estudar a doutrina dos espíritos como deveriam estudar, deturpam a realidade. Eu posso dizer a vocês, com todo respeito, que uns 30% de tudo o que acontece com a humanidade na Terra, no mundo de expiação e de provas, tem a ver, sim, com obsessor. Agora nós temos que entender uma coisa. Obsessor é uma coisa. Obsessão é outra coisa. Agora nós temos que entender uma coisa. Quantas pessoas são assim influenciadas por espíritos de baixo escalão, espíritos das trevas, espíritos sofredores, aqueles espíritos que foi atraído para junto da pessoa devido ao mau hábito, o mau comportamento, as más atitudes. Então vai registrando isso aí para você ver. Esses espíritos que se aproximam-se de nós devido ao nosso mau hábito, a nossa má atitude, o nosso mau comportamento, a nossa imoralidade, podendo também dizer, devido a alguns vícios nossos, espíritos que bebem através de nós, espíritos que fumam, espíritos que agem na sexolatria através de nós, espíritos que usufruem de todo o ectoplasma excretado pelo ser humano aqui na Terra, esses espíritos não podem ser classificados como
obsessor. Esses não são obsessores, não. Esses espíritos podem entrar no rol, vamos dizer assim, de semelhante, que atrai semelhante. Presta atenção, só para você, presta atenção com todo respeito. Você tem uma ferida exposta. Daí a pouco você percebe que algumas moscas estão rodeando ali aquela ferida e algumas pousam ali. Então elas pousam ali e elas não só sugam os nutrientes ali daquela ferida, como também elas deixam ali os ovos, né, os ovinhos delas, e ali eclode umas larvinhas que são tidas como varejeira. E a tendência é piorar aquela úlcera varicose. Nós somos assim. Nós somos assim. Se eu sou um viciado em drogas, em bebidas, em promiscuidade, em prostituição, tudo que é contrário às leis divinas. Se eu sou um viciado, obviamente, eu ajo como um imã. Eu atraio aqueles irmãos necessitados a mim. Eu acabo atraindo eles. É um processo natural. Mas eles não são obsessores meus. Eles são moscas famintas de ectoplasmas, de energias. Eles estão buscando sobreviver. Agora, higienize aquela ferida, aquela úlcera varicose. Procura tampar aquela ferida. As moscas vão passar e vão perceber que não tem úlcera ali. A mesma coisa todos nós. Extirpamos do nosso eu tudo que não presta. Não é fácil, gente. Sabe por que não é fácil? Porque nós nos viciamos, nós somos viciados em muito mais em coisas que não presta do que em coisas que presta. Porque você observa que as coisas que não presta é gostoso. Vamos partir por esse lado? Coisas que não presta é gostoso. Olha, tem umas pessoas que dizem assim, sextou. Quando as pessoas falam sextou, mas chega a coçar minha garganta. Vontade de tomar uma cerveja geladinha. Mas tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é permitido. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. Então, aqueles que têm conhecimento das leis divinas, eles sabem que tudo lhe é lícito, mas ele procura saber o que ele pode usufruir. Então, eu sei que a bebida é um atraso à minha evolução espiritual futura, pela eternidade. Então, por que é que eu vou fazer uso? Agora, não é porque eu me encontro, lutando, que eu não sinto vontade. Sinto vontade. Oxe, eu sinto vontade de tomar um copo de cerveja gelada. As pessoas no churrasco. Pessoas ali degustam quilos e mais quilos de carne. Nada contra. Luiz, mas você não tem vontade? Eu tenho vontade, gente, mas eu luto. Eu vivo numa abstinência que vocês nem imaginam. Numa abstinência total. É para o meu bem espiritual. Uma lasanha dessa altura, 4, 5, 6 queijo. Que delícia. Tudo nos é lícito, mas nem tudo me é permitido.
Mas a lasanha faz mal, Luiz? Um pedacinho só? Não. Mas acontece que a pessoa não consegue ficar só no pedacinho. A pessoa come a forma toda. Se deixar, ela come até o alumínio da forma. E por aí em diante vai. Tudo quanto é coisas. Bailes, festas, casamento, festa de casamento, de debutante, festa disso, festa daquilo. Então nós temos que aprender a conviver com estas situações. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é permitido. Você vai a uma festa de debutante, aprenda aliás, reconheça-se o teu lugar. O teu lugar não é lá no meio do povão dançando. Se você é um representante de Jesus, a tua forma de se comportar não é com um copo de cerveja para sair nas fotografias para depois ser colocado no Facebook. O teu lugar é se apresentar numa foto com um copo de suco, um prato ali, né, bem light, bem light. Agora para quê? Pegar a cabeça da leitoa e colocar no prato. Mas isso acontece, nós somos viciados. Então, onde há esse processo todo, os nossos irmãos, os espíritos enfermos, eles estão ali, ó, de monte. De monte. Então, nós temos que aprender a separar uma coisa da outra. Obsessor é diferente dos espíritos que nos perturbam 24 horas. Pensa bem, em 100%, 30% é obsessor. 70% são espíritos necessitados, onde cada qual semelhante atrai semelhante. Os seres humanos acabam se tornando prato, copo, cigarreira desses irmãos que se encontram na erradicidade. Mas eles não são nossos obsessores. Eles só em nosso meio se encontram porque nós cultivamos aquilo que eles necessitam para a sua sobrevivência. Agora, nós temos que entender outra coisa. Obsessão. Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E praticado por espíritos inferiores e também também encarnados. O que isso quer dizer? Existe obsessor, ou melhor, existe obsessão de desencarnado para encarnado. Anota isso aí. Desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Todos esses podem influenciar o outro, pode perturbar o outro. Pode perturbar, pode causar transtorno. Eu confesso a você que eu possuo muitos espíritos sofredores que, desde outras existências passadas, quando tive lá que tomar algumas atitudes para o bem, se tornaram meus inimigos. Acharam que eu
assim, os prejudicaram. Então eu confesso a você que durante já umas 4 reencarnações, eu possuo alguns espíritos irmãos que são tidos realmente como obsessores meus. Esses são obsessores. Mas esses são diferentes desses que ficam aí intuindo as pessoas a beber pinga, fumar, prostituir. São diferentes. Esses por aí não é obsessor, gente. A diferença é muito grande. Entendeu? Por mais que esses espíritos também eles exerçam um domínio muito grande sobre os encarnados, mas não tem nada a ver com dívidas. Não tem nada a ver com algo prejudicial lá atrás. Eu tenho que prejudicar alguém, alguém tem que me lesar, eu tenho que lesar alguém, eu tenho que lesar. Você entendeu? Eu tenho que prejudicar, eu tenho que lesar, alguém tem que me prejudicar, tem que me lesar, para que consuma de fato a obsessor. Então eu posso dizer a você que eu possuo alguns seres que desde quando eu cheguei ao corpo físico aqui na Terra, esses seres me perseguem. Eu sei que eu só me encontro no corpo físico. Aí você vai dizer assim, você se encontra no corpo físico, graças a Deus, graças a Jesus, graças aos benfeitores espirituais. Sim, mas também não, viu, gente? Não é assim também não. É complicado conversar comigo, sabe por quê? Porque o conhecimento que eu tenho, eu não permito que tudo seja transferido para o ombro de Deus, de Jesus e da providência divina, sendo que o problema foi criado entre eu e determinados espíritos. Agora, por quê? É lógico que a gente recebe a assistência da providência divina, mas o orai e o vigiai, a disciplina depende de mim, porque caso contrário, que mérito eu no final terei? Se Deus e Jesus, os benfeitores espirituais, chegar e retirar todos esses espíritos que me importunam, que mérito haver de ter? Agora, existe muitos obsessores? Existe, aqui na Terra. Mas obsessor igual os que me perturbam, porque eu os vejo, eu converso com eles, eu só vi mais um, que é o relato de Divaldo Pereira Franco, que eu acho que você deve conhecer. Agora, faça de tudo para você não ter o que eu tenho. Faça de tudo. Mas você fez por merecer. Fiz por merecer da seguinte forma: agir de acordo com as leis da Terra e com as leis divinas. Esses irmãos, na época, no corpo físico, se sentiram lesados. Agora, entre Deus e Jesus e esses irmãos, prevalece Deus, Jesus e as leis. Esses irmãos, para mim, não significa nada. Ou ande na lei, na justiça, ou anda na linha, ou são retirados do programa da mesma forma que naquela oportunidade eu os retirei do programa quando eles lesavam
uma determinada instituição aqui na Terra, a qual eles faziam parte. Então, de forma que eu estou com a minha consciência tranquila, do dever cumprido. Estou sendo torturado? Estou sendo torturado. Mas estou sendo torturado com resignação, com humildade. Estou sendo torturado com paciência, porque eu recebo dardos no meu corpo, eu recebo pancada no meu corpo, eu recebo punhalada nas costas, 24 horas. Mas onde é que estão os mentores espirituais que não te protejam? Ora, se os mentores espirituais forem afastar isso tudo de mim, onde fica o meu mérito? Mas você não pede para o professor te livrar de todos esses obsessores. Eu vou pedir para o professor por quê? Se o professor não tem nada a ver com isso. Se não foi ele que angariou esses irmãos lá naquele momento. E sim, foi eu. Isso é um problema meu. Isso não é um problema do professor. Isso não é um problema de Deus. Não é um problema de Jesus. Nós, espíritas, temos que nos conscientizar disso. Nós temos que nos conscientizar disso. Lá na hora de agir daquela forma, todos nós agimos. Depois nós vamos ficar jogando culpa em Bezerra de Menezes, Barçanuvo, Deus, Jesus, daqui, Jesus. E cadê o nosso mérito? Nós vamos para o próximo vídeo da sequência no mesmo assunto.